Olá, corredores e viajantes! Como puderam ver, essa é a parte 2 da Maratona de Madrid. E eu vou correr os 21 quilômetros. E meu amigo aqui, o Vitor, do canal Corrida Consciência, vai para os 42. Estamos indo lá para a linha de largada e antes de largar a prova, eu já quero mostrar um dos pontos que eu quero contar uma historinha para vocês, da Casa de Papel. Fica logo ali mesmo do lado da largada. Então, antes da largada, deixa eu contar essa história e depois vocês já me encontram lá na linha de largada. E logo aqui, pertinho da largada, temos um prédio que pode ser bem familiar para quem assistiu à série La Casa de Papel, principalmente as partes 3, 4 e 5. Esse aqui é o Banco de Espanha da série, que foi o palco do segundo atraco orquestrado pelo professor. Porém, esse aqui é o Banco de Espanha só na série, porque na realidade esse aqui é um prédio governamental espanhol que abriga alguns ministérios, conhecido como Nuevos Ministérios. O prédio verdadeiro do Banco de Espanha eu irei mostrar mais tarde nesse vídeo, já lá bem pertinho da linha de chegada. Mas você pode estar aí pensando, por que gravar em outro lugar? Além da própria questão de segurança do local, também pesar as questões logísticas e operacionais. O Banco de Espanha verdadeiro fica numa região muito mais movimentada, que seria muito mais difícil fazer as gravações. E daqui a pouco também irei mostrar os cenários da parte 1 e 2. Mas agora, bora lá para a largada. Em alguns minutos vai começar a Maratona de Madrid. E eu vou lá para os vídeos. E os apaixonados por futebol vão saber onde eu tô passando agora. Confere aí que eu vou contar também um pouquinho mais desse estádio aqui para vocês. E aqueles que gostam de futebol já sabem onde estou. Esse aqui é o estádio Santiago Bernabéu, um dos maiores palcos do futebol mundial. E como podem ver, ele já está na fase final de reforma, que dizem que vai torná-lo o estádio de futebol mais moderno do mundo. E uma informação bem interessante que eu tirei do site do Real Madrid é que o estádio é a construção mais fotografada da cidade. Eu não confio 100% nesse fato, mas que é curioso, isso é. Esse estádio foi inaugurado em 1947 com o nome de Nuevo Chamartín, já que foi construído exatamente onde era o antigo estádio do clube, o Chamartín. Porém, em 1955, resolveram nomear como estádio Santiago Bernabéu. Essa mudança de nome foi para homenagear o ex-jogador que jogou toda a sua carreira no clube e que mais tarde se tornaria presidente do Real Madrid. E ele foi o responsável pela construção desse estádio, além também de ter sido um dos responsáveis pelo nascimento da Liga dos Campeões da Europa. E falando em Champions League, o Real Madrid é o maior vencedor dessa competição e com muita folga, com 14 títulos. O dobro do Milan, que é o segundo e tem 7 taças. Também é o maior vencedor do campeonato espanhol, com 35 títulos. Atualmente, 9 a mais que o Barcelona.
Por essas e por muitas outras, é considerado como o maior clube de futebol de todos os tempos. E esse estádio aqui já viveu muita coisa. Foi o palco da final da Copa do Mundo de 82, vencida pela Itália, e da Eurocopa de 64, vencida pela dona da casa. Além também de ter sido o palco da final da Champions League por 4 vezes, em 57, 69, 80 e 2010. E de uma final histórica da Taça Libertadores da América em 2018, vencida pelo River Plate em cima do seu maior rival, o Boca Juniors. E o jogador que mais balançou as redes aqui no Santiago Bernabéu é ele mesmo, Cristiano Ronaldo, que também é o maior artilheiro da história do Real Madrid, com 450 gols. E é possível fazer um tour pelo estádio e visitar o Museu do Real Madrid. E vale muito a pena para quem gosta de futebol. Eu já fiz isso lá em 2011 e até faria de novo se a obra já estivesse pronta. Como não está, vai ficar para a próxima oportunidade. E voltando a falar de La Casa de Papel, aqui é a verdadeira Casa da Moeda. Deixa eu contar um pouquinho para vocês, onde também foi gravado de verdade a série, que não foi aqui. Confere aí. E de volta aos cenários da Casa de Papel, esse aqui é o verdadeiro prédio da Casa da Moeda. Local que, em teoria, foi onde aconteceu o primeiro atraco da série, nas partes 1 e 2. Porém, as gravações não foram feitas aqui, mas sim aqui, na sede do Conselho Superior de Investigações Científicas, que fica a cerca de uns 3 quilômetros da Verdadeira, mas que infelizmente eu só posso gravar aqui da rua. E como eu espero que consigam ver pelas imagens, o motivo é que a fachada dos dois prédios é bem parecida. E fora isso, aqui na Real Casa da Moeda, a rua é bem mais estreita, o que dificultaria bastante as gravações. E agora eu vou passar aqui ao lado do principal parque da cidade de Madrid, o Parque del Retiro. Confere aí. Estou agora no parque mais importante de Madrid, o Parque do Retiro, que é classificado como Patrimônio Mundial pela Unesco. Esse aqui é um dos lugares mais queridos e visitados, tanto pelos madrilenhos como também pelos turistas, que ficam encantados com esse espaço verde bem no coração da cidade. A história desse parque aqui começa lá na primeira metade do século XVII, época em que o rei Felipe VI pensou em ter uma segunda residência e também um local de lazer. E assim foi construído aqui o Palácio do Bom Retiro. Só que tivemos a invasão de Napoleão no início do século XIX, que acabou por destruir o palácio que existia aqui. E fora isso, também danificou muito os jardins do palácio, já que as tropas de Napoleão chegaram a utilizar aqui como quartel. Depois então da expulsão dos franceses e da reconstituição da independência espanhola, o rei Fernando VII ordena que se reconstrua o jardim e que ele seja aberto ao público. E assim nasce esse lugar que hoje conhecemos como o Parque do Retiro. Quem assistiu o vídeo da semana passada deve lembrar do Fernando VII. Foi ele também que mandou reconstruir o Museu do Prado. Mas se não assistiu o vídeo, eu vou deixar o link dele na descrição e depois vai lá assistir.
que assim irá entender bem melhor a história de Madrid e também poderá ver outros pontos turísticos importantíssimos que eu mostrei nele. I know I've made mistakes, but there's a reason for the choices that I make. It seems like everything is passing me by. E essa aqui agora é a principal avenida de Madrid. Estou falando da Gran Via, que nem é tão grande assim. Tem esse nome por outro motivo. Confere aí que eu conto essa história para vocês. Essa aqui é a avenida mais conhecida de Madrid, a Gran Via. E esse nome não se dá diretamente por ser uma avenida muito grande, até porque ela só tem 1,3 km de extensão, mas sim por outro motivo bem curioso. Desde meados do século XIX, já se pensava em construir uma avenida para ligar o centro à região noroeste da cidade, e assim pudesse facilitar o trânsito no centro histórico de Madrid, que era composto por pequenas vielas. Só que essa seria uma obra bem complicada, tanto que os primeiros rascunhos são de 1862 e o projeto final só ficou pronto em 1899. Depois disso, passou mais uma década para começarem as obras em 1910 e quase mais 2 décadas para finalizarem, em 1929. E para que essa avenida ficasse pronta, mais de 50 ruas foram afetadas e mais de 300 casas foram demolidas. E devido a toda essa demora, desde o planejamento até a execução da obra, os madrilenhos apelidaram a avenida de forma pejorativa como Gran Via, naquele belo estilo de obra pública que conhecemos muito bem, que se arrasta por muito tempo e traz grandes transtornos. Porém, depois de pronta, essa avenida se transformou numa artéria muito importante para a circulação na cidade. E não só, também se transformou numa avenida com grande concentração de restaurantes, lojas, cinemas e teatros. E depois de ser chamada por muitos outros nomes, o apelido Gran Via foi oficializado como o nome dessa avenida em 1981. E aqui é o ponto que divide quem vai fazer os 21 e quem vai fazer os 42. Eu vou aqui virar à esquerda e quem vai fazer a maratona vai virar à direita. E esse aqui é um dos cartões postais da cidade de Madrid. Estou falando da Porta do Sol. Confere aí. Estou agora na Puerta del Sol, ou Porta do Sol, como quiserem, que praticamente acabou de ser toda reformada. E esse aqui é um dos principais pontos da capital. E isso fica evidente, já que o marco zero de todas as principais estradas espanholas são marcadas a partir daqui, e muita gente para aqui para fazer uma foto. Porém, o que pouca gente sabe é o porquê do nome dessa praça. E eu vou te contar agora. A vila de Madrid medieval que eu contei no último vídeo contava com uma muralha. E nessa muralha existiam diversas portas para as pessoas circularem. Principalmente porque depois que a vila cresceu, muitas pessoas moravam do lado de fora das antigas muralhas defensivas. E uma dessas portas era localizada aqui. Ela era voltada para o lado nascente e diziam que nela tinha também a figura de um sol.
Daí o portal ser chamado de Puerta del Sol e o nome permanecer até hoje para essa praça. Mas a construção dessa praça em si, com a configuração que temos nos dias de hoje, só começa em meados do século XVIII, com a construção desse prédio aqui, a Casa de Correios. E o local de passagem de ano mais famoso de toda a Espanha é aqui na Porta do Sol. Na noite de 31 de dezembro, milhares de pessoas vêm aqui para essa praça e ficam com os olhos postos naquele relógio que fica no alto da Casa de Correios. E dali que são emitidas as tradicionais 12 badaladas de Ano Novo, uma para cada mês do ano. E a tradição manda comer uma uva a cada badalada para ter uma boa sorte durante todo o ano que se inicia. E é aqui também que temos a estátua que é o símbolo da cidade de Madrid, que é o urso e o medronheiro. Ele também está no brasão e na bandeira da cidade. E o outro time aqui da cidade, o Atlético de Madrid, também tem a imagem do urso no seu escudo. E aquela estátua não existe só na Porta do Sol. Existem outras réplicas espalhadas pela cidade. E uma delas está aqui, no Estádio Metropolitano, a casa do Atlético. E eu vou aproveitar para contar o porquê esse é o símbolo de Madrid. Segundo alguns arquivos que estão guardados lá na Casa de la Panadería, na Plaza Maior, que eu mostrei no último vídeo, dizem que o urso na realidade é uma fêmea, ou seja, uma ursa, e representa a constelação Ursa Menor e a fertilidade. Porém, a história não é tão rasa assim. Quando Madrid passou de vila para cidade, teve uma disputa entre a igreja e o Estado de quem iria explorar os recursos econômicos daqui da região. Naquela época, as atividades econômicas que existiam eram o pastoreio, a caça e a exploração de madeira. Depois de 2 décadas de negociações, ficou decidido que a igreja ficaria com as terras de pastoreio e o Estado com a madeira e a caça. E assim, o brasão mostra a ursa com as suas patas traseiras sobre as terras, representando os domínios da igreja, e as patas dianteiras apoiadas na árvore com a ursa procurando comida, representando os domínios do Estado sobre a madeira e a caça. E a lenda não para por aí. A árvore inicialmente não era o medronheiro, mas possivelmente era um carvalho, que é muito comum aqui nessa região. Só que no início do século XVI foi substituída pelo medronheiro. Isso porque uma febre estranha se espalhou por Madrid e descobriram que era possível curar essa febre fazendo um chá fervendo as folhas de medronheiro. E esse chá curou muita gente, inclusive o rei Carlos V. Pronto! A partir de então, o medronheiro passou a ser a árvore símbolo da cidade. E para quem não conhece o medronheiro, como eu também não conhecia, é uma espécie de árvore frutífera que, como o próprio nome indica, tem como fruto os medronhos. E a bebida típica aqui de Madrid é um licor de medronho, que confesso que eu também nunca bebi. Mas vou à procura para poder experimentar, que eu também estou bem curioso. E encontrei aqui um lugar para beber o licor de medronho. Diz que é o melhor lugar da cidade. Temos que conferir, não é? O nosso licorzinho de medronho. Vamos lá, né? Um brinde. Salud! É muito bom. Muito bom. Já foi. Eu vou pegar outro. Mais um, não é? Esse pra saborear é muito bom. Tão bom, tô levando até uma garrafa. E vamos passar agora pela Fonte de Cibeles, um dos pontos centrais aqui da cidade de Madrid. E depois dela, vai faltar poucos metros para a chegada.
independente da distância que a pessoa esteja correndo, seja os 10, os 21 ou os 42 quilômetros, a reta final passa por aqui. Um dos pontos turísticos símbolos da cidade de Madrid. Estou falando da Plaza de Cibeles. E o nome dessa praça não é muito difícil imaginar o porquê. Ali no centro temos essa magnífica fonte, que traz a deusa Cibeles numa carruagem puxada por 2 leões. Essa fonte foi construída no fim do século XVIII, seguindo aquela ideia de embelezar e engrandecer a capital espanhola. E realmente posso dizer que atingiu o objetivo. E aqui, a poucos metros de Cibeles, temos também outra fonte mitológica que segue a mesma ideia, a Fonte de Netuno. E a corrida também passou por aqui pouco antes de chegar lá. De volta a Cibeles, tenho que dizer que fora a fonte que temos aqui nessa praça, ela é também cercada de prédios muito bonitos e importantes. Temos aqui, por exemplo, a Prefeitura de Madrid. E logo aqui do outro lado da praça, temos o verdadeiro prédio do Banco de Espanha. Agora dá para ter ideia do porquê um dos motivos da série La Casa de Papel não ter sido gravada aqui. Fechar essa praça para as gravações seria muito complicado, além, claro, da permissão para utilizar o prédio. E como curiosidade para quem assistiu à série, a água do sistema de segurança do cofre do banco que inunda se alguém tentar invadir é a água que alimenta a fonte de Cibeles. Na vida real, existem mais obstáculos do que os representados pela série. Por exemplo, o cofre tem 3 portas e não só uma. Tanto que na vida real, ninguém nunca tentou roubar o ouro desse cofre. Também aqui, bem pertinho, temos a Porta de Alcalá, que é outro ponto turístico bem famoso da cidade. Mas como podem ver, ou melhor, não ver, ele está em obra. Pelo menos colocar o tapume com a imagem do ar. Como curiosidade, a Porta de Alcalá foi inaugurada em 1778. E assim, esse foi o primeiro arco triunfal construído na Europa depois da queda do Império Romano. Ou seja, antes do Portão de Brandeburgo de Berlim e do Arco do Triunfo de Paris. E de volta a Cibeles, mais uma vez, é aqui nessa praça que a torcida e o time do Real Madrid vêm celebrar os seus títulos mais importantes. Enquanto seu rival, o Atlético de Madrid, festeja seus títulos na Fonte de Netuno. Mas nem sempre foi assim. O primeiro a celebrar um título aqui foi o Atlético, em 1962, depois de ganhar a Recopa Europeia. Nas décadas seguintes, de 70 e 80, o Real também passou a festejar aqui. E ambas torcidas tinham esse ponto como lugar de celebração. Só que entre 85 e 90, o Real Madrid conquistou um pentacampeonato espanhol na sequência. E com isso, parece que se consolidou como dono do espaço. Tanto que em 91, depois do Atlético vencer a Copa do Rei, eles decidiram comemorar a poucos metros aqui, na Fonte de Netuno. E essa tradição ficou assim até os dias de hoje. Esses aqui são os metros finais dos 21 quilômetros da Maratona de Madrid.
Foi difícil, foi sofrido, mas com mesmo esses subidas e descidas, pronto para correr. E agora é hora de receber a nossa medalha. Graças a Deus. E aqui está mais uma, os 21 quilômetros da Maratona de Madrid feito. Pesada, cara, bem pesada e bonita, hein? E o homem tá vindo! E o homem tá vindo! Vai, Vitor! Sim! Olha ele aí. A minha prateada dele é dourada. Nossa, que bonitona. Aproveitar que estou aqui no aeroporto e fazer um recap rapidinho aqui da prova para vocês. Essa prova foi uma prova do circuito Rock and Roll e é a primeira vez que eu corro uma prova desse circuito e ponto positivo, é muito bem organizado. E é muito legal que em diversos pontos do trajeto tem bandas de rock tocando e animando o pessoal. Essa é a Maratona de Madrid, não é? E tem 3 distâncias nela, os 10 quilômetros, os 21, que foi o que eu corri, e os 42 da maratona. As 3 provas são provas oficiais com certificado da World Athletics e tanto a meia quanto a maratona tem selo, então são também provas com selo da World Athletics, o que confirma aí o alto nível de organização da prova. Pontos negativos, podemos assim dizer. Se você busca uma prova na Espanha, que a Espanha cada vez mais está sendo conhecida como um local para fazer provas rápidas. Das 4 principais cidades, essa foi a última que eu vim correr. Já corri 2 vezes em Valência, 1 vez em Sevilha e 1 vez em Barcelona. Meia maratona em todas elas. E agora vim fazer os 21 quilômetros aqui da Maratona de Madrid. As outras 3 são muito planas, são provas assim muito rápidas. Só que aqui em Madrid não é bem assim. Aqui em Madrid é um verdadeiro sobe e desce, é uma montanha russa. Quando olhamos a imagem da topografia, vemos que é complicado. É uma prova que não recomendo para vir fazer recorde pessoal. Tanto que a minha ideia era tentar buscar o recorde, pela imagem pareceu que não seria tão agressivo, mas na hora foi agressivo. Largamos com uma temperatura baixa, mas o céu aqui sem nenhuma nuvem, depois que o sol surgiu também ficou um pouquinho complicado. E queria dizer que se você for correr essa prova algum outro ano, vale a pena ir conferir o canal Corrida Consciência do meu amigo Vitor Franco. Eu tive com ele aqui, como puderam ver, e ele gravou diversos vídeos mostrando o percurso em detalhes das 3 distâncias, como se inscrever para a prova, como é a Expo, tudo bem detalhado. E vale a pena vocês irem lá no canal dele conferir, se você um dia for correr essa prova aqui. E a medalha, achei ela linda, tá aqui na minha mão. Para mim é a segunda medalha mais bonita que eu tenho, só perde mesmo para a medalha da Super Halves. E é incrível, cara. Eu recomendo. Só não recomendo no caso que você quiser buscar o seu recorde pessoal e falar assim, vou para a Espanha buscar meu recorde pessoal. Então as outras 3 cidades, qualquer uma delas, Sevilha, Valência ou Barcelona, eu acho mais indicado do que Madrid. Mas uma prova para curtir Madrid é uma ótima pedida. Então ficamos por aqui e vou embarcar agora para a Turquia, porque semana que vem eu vou correr já agora, no próximo domingo agora, vou correr a meia maratona de Istambul. E claro, vocês vão conferir aqui no canal, pronto para correr.